A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. A cultura tem um papel importante para a população e para a cidade que o investe neste bem tão precioso. A cultura tem uma grande diversidade de conceitos e significados para o conhecimento dos brasileiros, envolvendo arte, crenças, hábitos, costumes, entre muitos outros. O papel da cultura é o de definir valores, um papel prioritário central. A banalização da atividade artística é o efeito mais perverso de um mercado generalista em que tudo virou projeto cultural. Em sociologia, diversidade cultural diz respeito à existência de uma grande variedade de culturas antrópicas. Há vários tipos de manifestações culturais que nos revelam esta variedade, tais como a linguagem, danças, vestuário, religião e outras tradições como a organização da sociedade. A aproximação entre a cultura e a educação é estratégica para o desenvolvimento cultural do país e para a qualificação da educação brasileira. Com mais cultura nas escolas, o ensino de crianças, adolescentes e jovens vincula-se às experiências culturais e artísticas das comunidades em que vivem. A cultura significa ainda todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. A diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. A cultura no Brasil é uma síntese de influência de vários povos e etnias que formaram o povo brasileiro. Não existe uma cultura brasileira perfeitamente homogênea, e sim um mosaico de diversas vertentes culturais que formam juntas a cultura do Brasil. A cultura de massa é o produto da chamada indústria cultural, consistindo em todos os tipos de expressões culturais que são produzidos para atingir a maioria da população com o objetivo essencialmente comercial, ou seja, de gerar produtos para o consumo. O substrato básico da cultura brasileira formou-se durante os séculos de colonização, quando ocorre a fusão primordial entre as culturas dos indígenas, dos europeus, especialmente portugueses, e dos escravos trazidos da África subsaariana. Quando misturamos um personagem modelo fictício, sem precedentes das proezas físicas, dedicadas aos atos em prol do interesse público, aquele que protagoniza as histórias de superaventura, um gênero de ficção especulativa marcado também pelos supervilões, embora esteja presente em outros meios de comunicação por meio de adaptações, carruagens de contos infantis, fadas e duendes, a obras originais aos personagens culturais do Natal, isso deixa de ser cultural e passa a ser uma desorganização ou bagunça. E até para isso, o que devemos buscar é ordem, um certo padrão e organização que nos facilite atingir os objetivos que propomos. Com isso, encontramos foco, produtividade e clareza naquilo que devemos conquistar. Entenda quem quiser. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, hoje nós vamos bater um papo aqui. Estamos estreando o nosso novo horário de programa, às 9 horas da manhã, vamos até às 10, com reprise aos domingos às 20 horas. Para quem não tiver oportunidade de ouvir, agora eu vou ter que acordar mais cedo. E o nosso ouvinte vai ter que se acostumar a me ouvir um pouquinho mais cedo. Eu espero continuar contando com a audiência de todos os nossos ouvintes e para que a gente possa ter êxito aqui nesse novo horário, né? Muito bem, hoje nós vamos bater papo aqui com Ramon Melo, assessor do deputado estadual Luiz Paulo Narlerge. Bom dia, Ramon.
Muito bom dia, meu amigo, querido colega, Dr. Paulo Magno Geoffroy. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, conversando consigo e automaticamente com os ouvintes da nossa Rádio Imperial. A mais querida da cidade. Ramon, bom, como é ser assessor de um deputado estadual? Olha, Paulo, eu primeiro dizer que a gente vive um momento muito conturbado no país quando se trata de política. Hoje é a classe talvez mais discriminada pela população de modo geral. No entanto, a gente tem que ter a capacidade de compreender quem está na vida pública, seja com mandato ou seja servindo, no meu caso, o Estado através de um mandato parlamentar, tem que compreender que a gente está lá exatamente para o que eu disse, para servir as pessoas, a gente poder fazer com que as políticas públicas inerentes ao mandato, no caso, do parlamento, né, sejam efetivas para a população. Eu, modéstia à parte, sou muito feliz, muito realizado, porque eu trabalho com um deputado estadual que tem uma longa vida pública, são mais de 50 anos, e não tem uma linha que desabone a sua história, seja no Parlamento Fluminense, com agora o 5º mandato que ele vai assumir no dia 1º de fevereiro, seja no próprio governo do estado do Rio de Janeiro, onde o deputado Luiz Paulo foi vice-governador, e por diversas vezes secretário municipal da capital, do município do Rio de Janeiro. E a gente efetivamente cumpre no gabinete do deputado Luiz Paulo uma função técnica, que é dentro da nossa formação, que no meu caso o direito, né, seja na Comissão de Constituição e Justiça, fazendo um assessoramento importante de pareceres dos projetos de lei, seja na impetração de ações de incondicionalidade referente a algumas leis, muitas das vezes esdrúxulas, inclusive, mas sancionadas pelo governador do estado, né? E seja no campo político também, fazendo as articulações políticas, que também é uma função do assessor parlamentar. As coisas têm mudado, porque antigamente tinha uma impressão de que o assessor era apenas aquele que vivia na base. Exatamente, o Aspone. E eu, na verdade, já estou há algum tempo com o deputado Luiz Paulo e sempre tive, inclusive foi uma das questões que ele colocou. Você mora em Petrópolis, mas vai ter que trabalhar na cidade do Rio de Janeiro. Falei, deputado, não é problema nenhum para mim, até porque essa nossa veia política é muito aguçada, juntando com a formação técnica no campo do direito, quer dizer, juntou o útil ao agradável. Então eu exerço com muita dignidade, com muito orgulho, essa função no Parlamento Fluminense através do deputado Luiz Paulo. Você participa ativamente das questões relativas ao mandato do deputado Luiz Paulo? Não há dúvida, o deputado Luiz Paulo faz com que toda a sua assessoria seja participativa no sentido, inclusive, de poder encaminhar a ele questões importantes que são discutidas dentro do parlamento. Veja bem, o deputado Luiz Paulo é engenheiro civil, então ele tem a compreensão de que a formação dele não contempla todas as áreas da administração pública que influenciam no cidadão. Então ele precisa de assessores, e aí principalmente no campo jurídico, que dê a ele certa base no sentido de dar legalidade às ações do mandato, né? Então a gente, por exemplo, né, retomando a questão da Comissão de Constituição e Justiça, é fundamental a nossa função, porque é lá nessa comissão que passam todos os projetos de lei que são discutidos na Assembleia Legislativa, mas não é só na Assembleia, na Câmara dos Vereadores e no Congresso Nacional também. E lá são tratados diversos temas, e a gente, no meu caso especificamente, sendo um parecerista, a gente encaminha pela legalidade, pela inconstitucionalidade, pela prejudicabilidade. Então a gente tem sim participação efetiva no mandato participativo, que é o do deputado Luiz Paulo. Muitas das vezes também é na própria redação de projetos. Sem dúvida, né? sem dúvida. São feitos, né? Porque ele apenas joga a ideia, a gente tem exatamente, a formatação, né, que é preciso dar para que dentro do aspecto legal, sem dúvida, né, como se aborda. Né? Isso é muito importante. Ô, Ramon, dentre vários projetos do deputado Luiz Paulo, um teve uma repercussão
que foi a obrigatoriedade do Detran realizar a vistoria mesmo sem o pagamento do IPVA. Essa é uma grande vitória. Vamos começar por essa, depois a gente avança. Você está completamente com a razão, Paulo, porque é o seguinte, essa luta que nós desbravamos no parlamento, através do deputado Luiz Paulo, ela vem de longe. Já dizia um ex-governador. Paulo deve se lembrar bem do ex-governador Leonel de Moura Brizola. Sim. Vem de longe. Sim. Então, o que ocorre? O deputado, ele é engenheiro civil com mestrado em transporte no Japão. Então, ele tem um conhecimento profundo dessa área, tanto que foi secretário de transporte do município do Rio de Janeiro e foi engenheiro do DR, Departamento de Estradas e Rodagem, do estado da Guanabara ainda. Não havia nem a fusão. Então ele é um parlamentar que se debruça muito nessa questão de trânsito e transporte. Nesse sentido, no ano ainda de 2007, ele apresentou esse projeto de lei com base na legalidade, porque você, meu colega advogado, sabe que questão tributária é uma coisa, questão de trânsito é outra. Então não poderia uma questão que se trata através de outros procedimentos, no caso do IPVA, a gente faz uma comparação idêntica ao IPTU, a prefeitura, se você deixar de pagar um ano, não vai lá e toma a sua casa, tem todo um procedimento, né? Primeiro exatamente, tem o executivo fiscal, tudo isso. Exatamente, dívida ativa, e o IPVA da mesma forma, só que aqui não, se invertia. Você fica impedido de fazer ainda a vistoria, e aí o PM, o Paramba na Blitz, ou a Polícia Rodoviária Federal, a autoridade de trânsito, e ela retira o seu bem. Não é porque você não pagava IPVA, não, é porque você não tem o verdinho, que é o CRLV, o licenciamento anual. Mas você não tem o licenciamento anual por causa do imposto que você não pagou e ainda naquela época não fazia vistoria. Então a gente conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa. O governador vetou esse projeto, nós derrubamos o veto na Assembleia, o governador arguiu a inconstitucionalidade. Quem era o governador na época? O governador é o Pezão. Ah, sim, esse que está lá em Bangu. O ex-governador, atualmente presidiário, Luiz Fernando de Souza Pezão. Sim. E aí nós conseguimos derrubar, ele não conseguiu a liminar para suspender a eficácia da lei e nós conseguimos ter essa primeira vitória, Paulo, que é exatamente a separação do IPVA da emissão do documento verde. Não é questão de benefício fiscal, não. As pessoas têm que compreender. Você tem que continua pagar devendo, um imposto, exatamente. Mas vai ser cobrado na forma legal. Não é através de confisco. Nós chamamos isso de confisco, porque confiscou o seu bem sem o devido processo legal. Exatamente. Então agora a gente teve essa grande vitória, que é um projeto de 2007, mas que a gente só conseguiu aprovar em 2017. Veja, 10 anos para se resolver uma questão que a princípio é uma coisa tão óbvia, né, que não precisava esse tipo de demora tão longínqua. O Estado, ele burocratiza a vida do demais. Exatamente. E eu, quando eu falo Estado, eu falo o Estado como federal, né? O Estado do Rio de Janeiro, o Estado de modo geral e os municípios. O Estado tem que ser um facilitador da vida do cidadão. Exatamente, né? Eu espero que a gente consiga chegar nesse momento. Vamos tentar. No entanto, hoje, a famigerada vistoria anual para automóveis acabou no estado do Rio de Janeiro. Como é que isso se deu, Ramon? Olha, Paulo, a gente, depois dessa vitória do IPVA, eu confesso a você que essa lei 7719 de 2017 rendeu bons frutos ao deputado. Tanto que ele, na sua eleição agora, ampliou a votação. Foi um dos poucos deputados reeleitos que ampliou a votação em mais de 10 mil votos. E aí o que ocorre? Como ele se destacou por essa atuação, nós já havíamos trabalhado no sentido, e aí aqui é preciso fazer um registro histórico, ao João Pedro Figueira, que foi também deputado estadual, que encabeçava essa luta contra a vistoria. Ele já tinha
provocado o Ministério Público por diversas vezes, apresentado o projeto de lei, mas com o desdobramento, né, que aconteceu agora no final, na verdade no início do ano passado, com a prisão de alguns deputados, e principalmente deputados que estavam envolvidos nesse escândalo do governo do Estado, onde ficou demonstrado que havia indicações para o Detran, exatamente nesses postos de vistoria, facilitou o nosso caminho. Porque aí a sociedade abraçou a causa e o parlamento teve que se sensibilizar no sentido de compreender que não dava mais para o Rio de Janeiro, o único estado da federação, ter essa malfadada vistoria. Então isso, o momento político nos ajudou bastante para que a gente conseguisse essa vitória. Tanto que, quando o governador Dornelles ainda, o ex-governador Dornelles, recebeu o projeto, ele nos ligou, nos cumprimentou e nos convidou a ir lá. Eu fui ao Palácio Guanabara para que acompanhasse a sanção desse projeto, junto com o deputado Luiz Paulo. Porque ele também compreendeu que não era mais possível a gente ter essa estrutura enorme que demandam essas vistorias veiculares, para, na verdade, não ter eficiência nenhuma para o cidadão. Essa que é a grande realidade. Além do mais, fazendo dali um verdadeiro ninho de corrupção, né? Então, o parlamento se sensibilizou, o governador à época também, e a gente conseguiu alcançar essa vitória. É uma vitória, Paulo, que eu considero das mais importantes nos últimos tempos aqui no estado do Rio de Janeiro. Porque concordo com você. Ao mesmo tempo que a gente quebrou uma burocracia um tanto quanto desleal com o cidadão, né, a gente também rompeu de vez com um esquema de corrupção que a gente já conseguia enxergar, mas me parece que o Ministério Público, em algumas partes aqui no estado do Rio de Janeiro, nunca enxergou, tanto que toda essa investigação... Ou fazia questão de não enxergar, né? Paulo, porque não é possível, é tão óbvio, né? Porque você veja bem, o Procurador-Geral de Justiça, o anterior do anterior, está preso, foi preso. Pois é. Ligado a esse esquema do Cabral. Exatamente. E chega! A gente tem que romper isso de uma vez por todas, de indicação política, para que a gente falava aqui, né, de cabide de emprego e tal. Isso era para aquele deputado da região sul do estado indicar lá 15, 20 cargos para o posto de Resende, para o posto lá das cidades do sul, e aí na região serrana, ou seja, então são duas vitórias. Vitória para o cidadão, que não vai precisar mais passar por essa... Paulo, me arrepia. Esse constrangimento, me arrepia. Né? Era um constrangimento aquele isso. Posto do Alto da Serra. Primeiro, terror, agora, no final, aquilo. sem vagas. Aí as pessoas de Petrópolis têm que ir a Miguel Pereira para te dar oferta. Eu nunca fui, porque aquilo me irritava profundamente. A segunda coisa... Achava um desaforo reiterando o que você disse, o constrangimento de você entrar numa fila, as pessoas completamente despreparadas, você fazer uma vistoria superficial do seu automóvel, muitas das vezes até a máquina que verificava os poluentes quebrada, aí você aguardar numa cadeira, sem qualquer infraestrutura para o cidadão, para uma pessoa dentro de um container lá, uma sala de lata, gritar o teu nome. É isso. É isso aí. Gritar o teu nome para você ir lá pegar um documento. Exatamente. Uma falta de respeito ao cidadão. Falta de dignidade. Total. Você está entendendo? Isso quando ainda você não era constrangido, porque aconteceu comigo, eu posso dizer isso de viva voz, né? O pneu do estepe do seu carro está careca. Eu digo, como é que você sabe? Você não tirou nem a capa? Como é que você sabe que o meu pneu estepe está careca? Isso. Ah, porque eu já passei a mão, a passar a mão, você consegue perceber? Ora, meu querido, faz favor. E essa vistoria não impede, nunca impediu, que pudesse haver também as vistorias em trânsito, que são as famosas blitz, que eu tenho até, Paulo, uma certa discordância. Nós vamos falar sobre isso já. Ramon, agora, veículos de carga, ônibus, vans escolares, vans de turismo, essas continuarão a ser vistoriados, certo? Continua devido a... Táxis também serão submetidos a essa vistoria? Sem dúvida. Isso é importante até porque a gente está tratando de um serviço
que é prestado por um cidadão a um terceiro. Então, quando a gente diz que vai ter uma autodeclaração, você está assumindo as suas responsabilidades. Quando você coloca um automóvel para circular, uma van escolar, por exemplo, você está lidando com outras vidas ali dentro também. Então, precisa que esse sistema seja regulamentado pelo Detran o mais rápido possível para saber como vai se proceder ainda esses veículos que ficaram especificados na lei. Pois é, você quando falou sobre a vitória da aprovação, da sanção desta lei, você afirmou que houve um grande sacrifício para a aprovação dessa lei. Por que esse sacrifício? Olha, é um sacrifício porque a gente ainda vem enraizado nos parlamentos, Paulo, o famoso... Toma lá da cá. Toma lá da cá. Aprova o meu que aprova o teu. A famosa confusão de misturar interesse público com interesse privado. Exato. Né? Isso ainda isso é muito presente, né? Vamos esperar que a partir do dia 1º, com os parlamentos um percentual renovado, exatamente. A gente isso mude, né? Mude um pouco. A feição, né? Porque, na verdade, Paulo, o que a gente também tem que defender, né? E eu sempre defendo isso, é a autonomia dos poderes. Não pode o parlamento, Paulo, me perdoe, mas não pode no parlamento um deputado que foi eleito, um vereador que foi eleito, né? Ou um federal, ou um senador também, foi eleito e foi para a rua pedir voto para aquele cargo. Depois que ganha a eleição, ele assumiu um cargo no executivo. Então esse braço do executivo no parlamento, isso não pode existir, Paulo. Os poderes têm que ser independentes. É o que eu digo, eles são harmônicos, mas tem que ser independentes. E aí eu acho inconcebível um deputado estadual virar secretário de Estado. Um vereador realmente não é muito legal, virar secretário municipal. A função dele é fiscalizar. Ele foi eleito para aquilo, né? Ele foi eleito para aquilo, né? É inconcebível. E aí, esse talvez seja o menos pior dos problemas. O grande problema é o deputado que ainda permanece no seu mandato com ingerência no executivo para poder aceitar de cabeça baixa as determinações do governador do estado. Muitas das vezes é em prejuízo ao cidadão. Terrível. Ô, Ramon, é uma pergunta agora meio difícil, mas vou fazê-la de qualquer sorte. É verdadeira a afirmação de que existiam empresas de vistoria que pertenciam a parlamentares? Olha, Paulo, essa investigação que a gente citou no início da entrevista que está ocorrendo no âmbito do Ministério Público Federal, ela vai nos revelar, muito possivelmente, várias situações constrangedoras, não só desses deputados que estão presos, mas de alguns outros que lá ainda estão na Assembleia e que também foram reeleitos. Então eu não acho difícil, eu seria leviano de afirmar com contundência. Eu suponho, sim, mediante tudo que vem sendo divulgado pela mídia e muitas das informações que eu coleto, porque esse é o papel também do assessor, coletar direto na fonte, nesse caso nos processos judiciais que tramitam na Justiça Federal, a gente vê lá algumas revelações de deputados que mantinham essa gerência ou ingerência nesses postos de vistoria. Terrível isso, meu Deus. Então, e ali se desdobrem muitas outras coisas, porque vem também a questão relacionada às OSs que dominavam, né, que eram contratadas no governo Cabral, Pezão. Não sei se isso vai permanecer, como é que ele vai proceder. Esperamos que não. Eu acho que ele tem Esperamos que não, porque isso não é. Isso, né? Ele não foi eleito para isso, não. Eu acho que ele não pode decepcionar a população. Então a gente espera que isso seja rompido, porque essas OSs, eu sou um defensor do Estado necessário, Paulo. Então tem serviços públicos que não dá para o Estado abraçar. Sim, lógico. De todas as formas. Então a gente tem que passar para iniciativa privada algumas competências também em parceria com o governo. Mas no caso das OS, principalmente no estado do Rio de Janeiro, seja na saúde, seja na questão do trânsito, que é o Detran, foi um escândalo. E OS muitas das vezes ligada a deputados.
Que absurdo isso. Então a gente espera Realmente, que as coisas mudem. Esperamos mesmo. O término dessa vistoria é uma economia para os cofres municipais, não é? Segundo informações da imprensa escrita da nossa cidade, isso vai ser uma economia aqui para Petrópolis. Por quê? Olha, Paulo, primeiro que vai ser uma economia para todo o estado, porque vai esvaziar uma estrutura que existe de um serviço, no nosso entender, desnecessário. Em Petrópolis, a situação, você cita bem aqui o que a imprensa disse, né? É pior, porque a gente consegue verificar, através da imprensa, que existem 2 postos de vistoria em Petrópolis. Um aqui e outro em Itaipava, né? Mas o da de Serra, Itaipava, eu fico curioso. Ele foi instalado? Eu nunca vi funcionar. Também não. Eu nunca vi fazer uma vistoria nem de velocípede lá. Essa que é a realidade. E, pasmem, pago pelos cofres municipais. É isso que nos surpreende. É esquisito. Paulo, outra crítica. A gente fez um pedido de informações, só abrindo um parênteses, sobre o posto que existe do Detran dentro de um shopping em Itaipava. Nós temos tantas estruturas físicas no nosso município, o próprio parque de exposições, onde era a subprefeitura ainda no governo anterior, eu não sei se há necessidade de pagar um aluguel que não deve ser barato no shopping Itaipava. O Procon, por exemplo, está lá naquele prédio municipal lá. Por que o Detran não podia? Pois é. Já que o município que tem que arcar com esses custos, que ele então traga para os seus imóveis para que esses serviços funcionem. Então, no caso da vistoria, o posto do Alto da Serra não vai existir mais, o de Itaipava nunca existiu, e a economia para o município de Petrópolis, que não vai ter que pagar esses aluguéis. Assim esperamos. Vamos fazer um intervalozinho, a gente volta já para o segundo bloco. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos voltando para o nosso segundo bloco aqui, hoje entrevistando Ramon Melo, assessor do deputado estadual Luiz Paulo da Alerj. Ô Ramon, como os proprietários de veículos deverão agir a partir de agora? Paga o IPVA no banco e automaticamente recebe o verdinho em casa, é isso? Olha, Paulo, a gente tem cobrado diariamente ao Detran que, através do próprio governador do estado, que emitiu logo um decreto no dia 1º de janeiro, reiterando os termos da lei que foi aprovada foi publicada em 28 de dezembro, reiterando que vai cumprir a lei e que está na fase de regulamentação. Por quê? Porque a gente também tem que ter a compreensão de que não é fácil você alterar todo um sistema que Sim, está lógico, implantado, está implantado, né? E a gente trouxe inovações nessa lei também que precisam ser incorporados ao sistema do Detran. Uhum. Quais são as novidades, se você me permite, para trazer essa boa nova para os teus ouvintes? Sim. Nós aprovamos a lei do IPVA, como falamos aqui no início do programa, que você fazia vistoria sem pagar o IPVA. Nessa lei, também foi contemplado a possibilidade de você não quitar as multas para você obter o seu licenciamento anual. Porque tratamos, por analogia, de temas idênticos. Certo. Não pode você ser impedido de um direito em detrimento de outra situação. Pagar a multa é outra questão. Isso não quer dizer que o cara está isento de pagar a multa. Não é por aí não, gente. Tem que pagar. Não é isso. Só que você vai conseguir o documento independentemente disso. Perfeito. Então a gente conseguiu também essa outra vitória para o cidadão que mora num país que tem 13 milhões de desempregados, que não está conseguindo ainda cumprir com as suas obrigações, mas que está tendo o seu carro apreendido, né? Até então,
entrando num sistema perverso que é a indústria da multa, porque quando seu carro é apreendido, você leva multa. Você paga o reboque. Paga reboque, e paga estacionamento. Diárias dos depósitos. Pois é. Então, qual é a ideia? É que o cidadão possa ter o seu documento hábil para circulação, que é o CSLV, é o licenciamento anual. Independente de multa, independente de IPVA. Reiterando o que você disse, não é que está isento, não. Tem que pagar. E o Estado tem que cobrar. Exatamente, pela via legal. Pela via legal. Pela via legal. Não à toa nós conseguimos, por isso que eu estou te dizendo em relação ao papel do parlamento e da política, como é bonito, nós conseguimos no ano passado, através de uma emenda parlamentar, que fosse instituída uma nova vara de fazenda pública no Fórum da Capital, porque nós temos apenas 3. Uhum. Então, nós conseguimos, através da emenda parlamentar do deputado Luiz Paulo, que lá o fizesse. E estamos demandando também ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que a 4ª Vara Civil na cidade de Petrópolis também possa ser um juizado fazendário. Perfeito. É uma grande medida para que o cidadão não tenha lá suas custas e tal, as ações de menor potencial possam ser impetradas através do juizado de forma, inclusive, mais célere. Então, dentro dessa questão, a gente está aguardando, o Detran nos informa que até o dia 15, hoje é dia 10, até o dia 15 eles vão estar publicando as medidas necessárias no sentido de se organizar todo o sistema para que o cidadão possa emitir o seu documento, que a gente ainda não sabe como que vai ser. O Detran, eu espero que esse novo governo tenha essa capacidade, né, de rapidamente, porque o cidadão está ansioso. É, lógico, está todo mundo ansioso, está todo mundo querendo realmente resolver, saber como que vai agir também, né? O cidadão está ansioso para saber como que vai emitir o seu documento. Nos outros estados, chega pelos correios. A nossa ideia na lei foi essa. É, lógico, deve fazer a que mesma é a coisa mais né? fácil mais do óbvia, cidadão. Né? Então a gente espera como que vai se dar a declaração da responsabilidade que as pessoas vão ter que assinar, se isso vai ser emitido pela internet, expedido pela própria internet. Eu acho que nós temos que entrar nessa era da modernidade. Lógico, né? pô. Tem do tanta que o cidadão, coisa. do que ter que enfiar um cidadão numa fila no Não, Ciretã, ninguém merece. ou na Presidente Ninguém Vargas. Ninguém merece isso. Você tem sido um aficionado da Dogs Haven. O que vem a ser essa entidade? Olha, Paulo, você toca num assunto que tem me sensibilizado muito. Eu sou casado com a Terezinha. A Terezinha, ela é uma apaixonada por animais. Uhum. De todos os tipos. Não é só cachorro, não. Gato. A gente tem um problema seríssimo, porque a gente passa na rua, ela quer parar, ela quer dar ração pro cachorro, resgata. Então, e o que acontece? Nós fomos uma vez convidados, mediante toda essa disposição da Terezinha, a conhecer a Dog Heavens, que é lá em Secretária. Uma instituição extraordinária que cuida na faixa de 200 cachorros, Paulo. E olha, cachorro não tem como ser igual ao hospital, não. Porque o hospital, o secretário ou o prefeito anuncia que vai lá fazer uma visita, então dá uma ajeitadinha pra cá, joga um cobertor no paciente, você não sabe como nem se ele está vivo ou morto. O cachorro não, você automaticamente identifica. Exatamente. Pelo pelo, pela questão emocional dele e tal. E nós fizemos essa visita lá, Dog Heavens, inclusive com o deputado Luiz Paulo, no sentido de dar a eles um título de utilidade pública estadual. Uhum. Foi um pedido que chegou ao nosso gabinete também. Então nós identificamos nessa instituição um trabalho sensacional, completamente gratuito, do senhor que cuida da Dog Heavens, que é o seu Guilherme. Guilherme Agnew. Maravilhoso, que abriu mão da própria vida para cuidar da vida desses animais abandonados. Então a gente frequentemente tem colaborado, a Terezinha com mais assiduidade, porque esse meu percurso de Rio de Janeiro, Petrópolis, me impossibilita, mas ela sempre que pode, junto com outras pessoas, ela está lá
para poder colaborar nessa instituição tão importante que nós temos na cidade de Petrópolis, mas eu diria até um pouco não tão valorizada como deveria ser. Infelizmente é assim mesmo. Ramon, como foi esse negócio do ônibus da Única ser impedido de passar no pedágio da Serra? Parece que houve até agora, estou dizendo que é um erro do próprio pedágio, mas como é que é isso? Olha, Paulo, eu ontem fui surpreendido com isso. Eu desci ontem. Aliás, não querendo te interromper e já te interrompendo, essa Concer é uma brincadeira, né? Como a Alerj tem atuado também em relação a essa concessão que não acaba nunca? Olha, Paulo, tratando da Concer, então, a gente, através do deputado, já fizemos diversos ofícios, posso até trazer uma hora para você aqui, no sentido de cobrar, apesar de não ser competência estadual, mas o parlamentar ele representa o cidadão. Exatamente. E ele tem. É como também o prefeito fica tirando as costas dele, mas isso afeta Petrópolis. Não tem dúvida nenhuma. Eu acho que deveria ser o maior interessado. Pois é. Mas eu vejo mais omissão do que ação. Então, no parlamento, a gente, através do deputado Luiz Paulo, fizemos diversas cobranças, inclusive com aquela situação que não é a torcida, mas que é eminente, lá em Pedro do Rio, daquele rochedo que tem lá e que sempre desliza pedras e interrompe a via. Lá tem um caso menor comparado à situação da subida da serra. Que é uma buraqueira só. E a gente tem tentado cobrar. A informação que nós recebemos, última, do Ministério da Infraestrutura, ainda no final do governo passado, é que serão abertos novos processos de concessão. Aí isso foi informação oficial que nos responderam. Agora, pela mídia, a gente tem visto que este novo governo vai dar cabo a estas concessões e eu acredito que vai haver uma intervenção no sentido de dar um fim a essa questão da Concer, que não tem mais condições, ou seja, abrir um novo processo de concessão. Pois é, mas como é que um ônibus é interrompido de passar? Essa questão do ônibus da Única me surpreendeu quando eu descia ontem. Eu estava descendo no horário de 7 horas da manhã e o ônibus parou e eu, por um acaso, peguei uma das últimas passagens, estava logo ali na frente, próximo ao chofer, ao motorista. E aí começou logo um burburinho dentro do ônibus. Uma senhora do meu lado, que depois até me ofertou o nome dela e o celular, falou, olha, não é possível que isso vai acontecer de novo, porque na semana passada nós já tivemos que fazer uma vaquinha para pagar o pedágio. Como é que é? Sim, senhor. Sim, senhor. Então, a gente atua com muita responsabilidade, Paulo. Eu fiz uma postagem na internet porque é importante a gente ter a clareza e ouvir o outro lado. Mas como não foi a primeira vez, porque tudo é possível. Sim, é possível que o sistema automatizado de passagem não estivesse funcionando, ok? Agora, reincidente, mas não era reincidente de uma vez, não. Ela já havia me dito que outras vezes já havia acontecido isso. E que num determinado momento foi feita uma vaquinha, porque o motorista estava constrangido. Isso é um absurdo. Então nós tomamos essa iniciativa e hoje a gente se surpreende com a notícia de que a responsabilidade é da empresa que tem um tag, né, para passagem automática na cabine da Concer. Não é uma história muito coerente, porque, segundo a passageira que lá estava, isso já vem acontecendo. Agora mesmo, subindo, eu vim da Assembleia, o ônibus parou, mas ficou poucos minutos e liberou. Então a gente acredita que pode ser sim um problema. Agora, reincidente várias vezes... Agora está muito complicado isso, né? Aliás, esse monopólio Rio Petrópolis está na hora de ser revisto, não é? Olha, parece que esse monopólio só dura até o final deste ano, né? É o que... Isso daí, pelo menos, parece que é o que rola na Alerj. Olha, nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Porque é uma falta de respeito. Tiraram horários, fizeram o que bem entenderam, suprimiram horários. O ônibus sai do castelo, tem que passar por dentro da rodoviária para lotar. Porque mas o que é isso? Olha, está fazendo turnê pelo Rio de Janeiro? Ô Paulo, a gente roda e cai sempre no início da nossa conversa, né? O que foi feito nesse estado, do ponto de vista de corrupção,
de surrupiamento do dinheiro público É um em absurdo. todas as áreas da administração É um absurdo, não está no né? gibi. Na área do transporte, então, a gente pode falar até com propriedade, né? Porque a gente vê agora a FETransport envolvida nesse escândalo. Na verdade, vê agora não, ela já vem de algum tempo, e vê o seu principal acionista, né, que é o senhor Barata, que é dono da maioria das empresas de ônibus, inclusive com participação aqui na Única Fácil, fazendo delação. O que é a delação? Você assumiu um erro, É, lógico. está querendo uma redução de pena. De pena. Ou seja, então não estamos falando nada demais Não, aqui. culpado ele já é. Exatamente. Porque senão não faria delação. Não faria delação. Então o que a gente vê nesse estado é a precariedade desses serviços públicos, que também estão nas concessões. Não é só no serviço público, né, da administração direta e indireta, não, nas concessões também. E no caso da Rio Petrópolis, né, que aí quando eu falo Rio Petrópolis, não é só Petrópolis Novo Rio, não. É Barra, é Baixada Fluminense, É o Caxias, Castelo, é Nova Iguaçu, é tudo. Botafogo, que tem É. ônibus pra lá. É uma falta de respeito enorme de um serviço que não mais contempla o cidadão que precisa de ir para o Rio de Janeiro. É verdade. Essa concessão já está vencida há muito tempo. E é um monopólio, né? Porque antigamente você tinha duas empresas distintas com acionistas diferentes. Hoje não, hoje é uma empresa É só. a mesma coisa, Mesma é conto coisa. da carochinha. Lógico. Por isso que eu repito, eu defendo o Estado necessário. O que é É. o Estado necessário? É que num caso como esse, de um serviço concedido, não adianta, Paulo, se a gente não tiver concorrência, foi o que você disse, não vai ter um Não tem, serviço não tem, eficiente. não tem. Você troca o monopólio por Por outro. outro. Aí não Então adianta. tem que fazer, lançar. Esse edital já está lançado, já foram feitas algumas audiências públicas. Esse é um compromisso que a gente pode voltar aqui para falar já no meio do ano, porque nós vamos pautar isso para que aconteça essas concessões, não só Que da assim linha de seja. Petrópolis, mas de outras regiões aqui também, que a gente vê muita precariedade também. Perfeito. Voltando a falar de vistorias, ô Ramon, eu queria tocar num assunto importante. Por que as blitz são feitas pela PM e não pelo Detran? Concordo que a PM deve dar apoio logístico, porque nessas blitz podem ser flagrados carros roubados, né? Pessoas procuradas pela polícia. Agora, carros trafegando irregulares dizem respeito ao Detran. Não existe mais fiscais no Detran? Principalmente sobre as motocicletas, um verdadeiro abuso, os canos de descarga abertos. À noite, Ramon, é uma loucura aqui no centro. A gente que mora aqui no centro, as motos abrem a descarga atingindo a níveis insuportáveis. As crianças se estremecem nos berços. Os animais se assustam. A gente leva também susto, porque tem horas que é uma coisa insuportável. Olha, Paulo, a gente tem acompanhado essa questão das blitz e a gente fica muitas das vezes extremamente aborrecido, porque você desloca, no nosso caso aqui, de quem vai para o Rio de Janeiro, você vê que na linha vermelha, muitas das vezes há um engarrafamento enorme que se desdobra na Washington Luiz, porque tem 5 viaturas da Polícia Militar parando automóvel, e aí me perdoe, muitas das vezes não é porque há uma fundada suspeita de um tráfico, não, é para verificar documento de carro. Exatamente. Você está coberto de razão, isso é inconcebível. Polícia Militar tem que estar na rua Prendendo ladrão, prendendo fazendo bandido. segurança pública. Exatamente. Policiamento Não é vistoriando do carro. ostensivo. Então o que a gente tem cobrado? É exatamente no sentido, como diz o próprio deputado Luiz Paulo, vovó viu a uva, tem que ser o Detran, com agentes capacitados, né? Exatamente. Com a sabedoria de lidar, inclusive, com o cidadão, que não é um criminoso. Não. Até prova em contrário, todo mundo é um cidadão de respeito. Não é um criminoso, não é crime, veja bem, penal, não é um ilícito penal você trafegar com um documento em atraso. Vai ser a partir do instante, na verdade já é, mas agora vai corroborar mais com a questão da autodeclaração que você vai fazer, porque vai te responsabilizar. Se você mentir, o problema é teu. Ok? Mas nesse sentido, Paulo, não é concebível que a Polícia Militar esteja dispensando diversas viaturas, diversos policiais para estar na rua fazendo essa verificação. E aí, a gente traz para Petrópolis.
Aqui a gente não vê sequer isso. Não, porque a política de trânsito antigamente era feita pelo Detran, eu me lembro disso. Perfeito, né? é o órgão. Os que foi guardas, criado pra inclusive, que tomavam conta do trânsito, era o Detran. Aí inventaram um tal de Semutran e puseram os guardas da Guarda Civil Municipal para apitar, porque eles não sabem de trânsito, eles não entendem nada. Eles só apitam o tempo todo. Então fica aquela apitação o tempo todo. O trânsito está parado, mas eles estão apitando, como se um carro pudesse passar por cima do outro. É um verdadeiro absurdo. Eu já cansei de reclamar isso aqui na rádio, já cansei de falar sobre isso, mas ninguém toma providência, ninguém ensina a esses policiais, guardas municipais, a agirem, pelo menos com bom senso. Daqui mesmo eu tô ouvindo agora um guarda. Pois é, mas eles só sabem fazer isso, eles apitam que não os loucos. São alucinados. E ficam com o apito na boca, parece que vai engolir aquele treco, é uma coisa absurda isso. É um problema sério. A gente precisa rapidamente, e a gente espera, não tenho paixões por esses governos que foram eleitos, mas eu acho que a gente vai conseguir ver no Brasil um pouco de ordem. Tomara Um pouco mesmo. de ordem. E essa questão que você está tratando do trânsito aqui, é preciso, Paulo, aqui no centro da cidade, Não, nos Petrópolis tá um bairros, terror. né, que a Deus gente me tenha livre. mais ordem nessa situação. Quais os projetos quanto à segurança relativos ao Estado do Rio de Janeiro que porventura corre na Alerj? Você sabe de algum que possa vir a ser votado agora? Olha só, Paulo, a gente tem acompanhado essa questão da matéria de segurança pública com certa responsabilidade. Apesar de ser matéria de cunho federal, né, as alterações que têm sido propostas pelo governador do estado... Sim, mas o pelo próprio presidente da República disse que vai passar para o Estado e para o município algumas responsabilidades, né? Ele vai ter que fazer alteração da Constituição. Pois é. Ele vai ter que aglutinar o Congresso Nacional para que possa mudar essas atribuições, né? Na Assembleia Legislativa, a gente consegue perceber que agora vai ter uma grande movimentação, porque vai haver lá a bancada da bala. Foram eleitos, pelo menos nessa legislatura, nas nossas contas, essa nova legislatura que se inicia em 1º de fevereiro, 6 deputados oriundos das forças de segurança. Então eu acredito Esperamos que vai eles ser um façam tema alguma coisa. que vai ser pautado. Bem como foram eleitas também 5 mulheres, deputadas, evidentemente, ligadas ao PSOL, ao ex-deputado estadual Marcelo Freixo. Aí eu já tenho meus receios. E a ex-vereadora falecida Marielle Franco. Então a discussão do tema de segurança, ela era muito superficial na Assembleia Legislativa. Eu acredito que agora ela Possa vir a ser mais debatida, né? mediante a formação que vai se dar agora nesse novo período legislativo. Como está o deputado Luiz Paulo em relação ao governo do Estado? Olha, ao novo governo. O deputado Luiz Paulo, ele é deputado desde o ano de 2003. Em 2003, assumiu o governo o ex-governador, hoje presidiário, Sérgio Cabral Filho. E o deputado Luiz Paulo sempre foi chamado quando as causas de interesse do Estado fossem debatidas e que precisasse da sua ajuda. E o deputado sempre portou com muita responsabilidade, não fazendo oposição xiita e nem participando de governo. Ele é um deputado independente e assim foi no governo Cabral, Pezão e agora no final do Dornelles. As matérias do Estado que forem importantes para a população, a gente sempre apoia, ou melhor, a gente sempre emenda, procura ajudar, melhorar, mediante a capacidade de articulação que o deputado Luiz Paulo tem na Assembleia Legislativa. Isso é importante. Agora, o que é ruim, a gente sempre estivemos contra. Sempre nos posicionamos, o deputado Luiz Paulo sempre foi um aguerrido em fazer a defesa veemente dos interesses do cidadão. Porque, Ramon, eu acho que essa crise é a mais pesada que o Estado do Rio está sofrendo, não é? Ao que se deve isso? É uma crise, acima de tudo, ética e moral?
é crise ética, é crise moral, mas é crise de gestão, Paulo. Nós alertamos o início dessa crise ainda no ano de 2014, quando o então governador Sérgio Cabral vinculou o pagamento dos inativos do Estado, os aposentados e pensionistas, às receitas dos royalties do petróleo. Isso foi um absurdo, né, cara? O barril do petróleo atingia a marca de $140. Isso é um Caiu absurdo. para $36. Foram retirados dinheiro do custeio da máquina pública, da saúde, da educação, de outras áreas Foi um prioritárias. crime que cometeram contra o Estado, né? Então a crise ética moral, ela é apenas uma nuvem mediante a má gestão, a malversação do dinheiro público, inicialmente na própria gestão. Você acredita na recuperação fiscal do Estado do Rio? Porque os empréstimos contraídos à época terão que ser pagos. Como o nosso Estado pode sair desse buraco que ele se enfiou? Acredito se a gente tiver um governador que não seja fanfarrão e que fale a verdade para as pessoas. O que a gente precisa é de eficiência, que de alguma maneira se incentive as pessoas a produzirem nesse estado para gerar mais receita, para que a gente possa sair do buraco. Há uma possibilidade grande de, nos próximos meses, haver leilões de poços de petróleo. Isso também vai trazer para o estado do Rio de Janeiro um outro patamar no sentido de receitas oriundas dos royalties. Ainda mais depois da descoberta que a Bacia de Santos é nossa, né? É verdade. Então, e tem outras questões que a gente sempre debateu, mas parece que não há interesse. Por exemplo, a Lei Candir, que a gente tem que fazer um programa inteiro aqui para explicar a Lei Candir, mas que deveria ser um crédito que há no governo federal para o estado do Rio de Janeiro, e que mas até que não hoje há interesse. Ninguém paga. Exatamente. Né? O ICMS, que era a fonte de renda do governo, caiu a arrecadação junto com a queda do valor do petróleo. O Estado não arrecadou mais a partir de 2015 e 2016 e o dinheiro que tinha era para pagar empréstimos contraídos com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil e as debêntures no mercado norte-americano. Como é que vai ficar isso? Zé Paulo, a gente teve agora com o plano de recuperação fiscal a suspensão do pagamento da dívida com o governo Mas lá federal. na frente vai pagar, porque o juros está correndo, né? Vai pagar. O juros não foi suspenso. Vai pagar. E não se criou alternativas nesse estado para ter outras fontes de renda, no sentido de aumentar essa arrecadação. Pois é, aliás, hoje, não querendo te interromper, desculpa, mas aliás, na quinta-feira, eu li uma matéria a respeito de que o governador do estado está querendo abertura de cassinos. Eu acho que já devia ter aberto há muito tempo. É uma saída. É uma saída, porque o Rio de Janeiro é uma cidade turística. As pessoas viriam para jogar aqui e deixariam dinheiro aqui. Pelo menos eu conheço um que não precisava ir para Las Vegas jogar. Eu fui no encerramento do Natal. Você conhece? Eu também conheço, pois é. Agora ele não vai, não. Não vai, não, né? Tão cedo. Eu fui ao Natal promovido pelo Sesc e fui lá no Palácio Quitandinha, no Hotel Quitandinha, e mostrei pro meu filho. E disse ali a ele a história daquele palácio. Né? Então você veja, essa questão do cassino, né? Para quem não sabe, né, o Palácio Quitandinha foi já um cassino. Então a gente é uma saída, é uma alternativa. Não é uma alternativa? É uma questão criativa, tem que ter toda uma regulamentação. Sim, lógico. É. Eu acho que tem que ter regulamentação, porque quando os bingos funcionavam, que era pela Caixa Econômica, era sério. Quando passou para a Lotérgia é que bagunçou tudo. Pois é. Aí virou bagunça, aí virou segure-se quem puder, né? Aí os 70% que era do jogador passaram a ser do dono do bingo. E 10% vinha para o jogador. Aí ficou brabo mesmo. Ramon, infelizmente nós estamos chegando ao término do nosso programa. A hora passa rápida, mas eu não poderia deixar de fazer duas perguntinhas a você. Primeiro, como é que você vê a nossa cidade atualmente? Eu vejo uma cidade muito entristecida, uma situação periclitante do cidadão petropolitano, onde não tem os serviços públicos de qualidade e que precisa se reerguer o mais rápido possível, né? A gente espera que esse último biênio, ainda do governo municipal, e o primeiro biênio do governo do estado possa alavancar a nossa cidade para aumentar a autoestima do petropolitano. Não é um Natal
com luzes que vai resolver a vida do cidadão. É importante, gera economia, alguma coisa. A gente não tem nem os números, né? Quer dizer, falta isso, mas poderia ter também. Mas a gente precisa de que a nossa população seja cuidada de verdade, Paulo. Exatamente. Agora, me diz aí, quais as pretensões políticas de Ramon Melo para o futuro próximo? Olha, Paulo, eu fui candidato a deputado federal nessa última eleição. Uma Pelo eleição Avante, completamente atípica, foi pelo partido Avante. Eu saí do PSDB, fui pro Avante. É uma eleição atípica e que a gente teve uma nova experiência. É sempre muito bom, porque você conhece mais pessoas e aumenta muito a tua capacidade de se relacionar. Eu tenho a pretensão, agora vou assumir a presidência desse partido, do Avante, é um partido de centro-direita, mas que eu vou fugir um pouco da discussão extremada. Eu acho que principalmente no campo municipal, que é a discussão que nós vamos fazer daqui para frente, a gente precisa trazer soluções para os problemas da nossa cidade. Paulo. Exatamente. De verdade. De problema já chega o que Falando nós a temos, verdade, olhando nos olhos das pessoas, dizendo o que é possível fazer e o que não é possível e construir aí, através do partido, candidaturas no campo da prefeitura, no campo majoritário e no campo proporcional também, que eu acho que a gente precisa passar por uma renovação profunda do Legislativo Municipal, porque o Petropolitano merece, parafraseando um presidiário, mas é um radialista também, o Petropolitano merece respeito. Também acho. É isso aí. Ramon, eu queria agradecer a sua disponibilidade de vir aqui nesse sábado para que a gente pudesse bater esse papo, né? E desejar a você aí sorte e estamos juntos aí, o que você precisar, nós estamos aí sempre para batermos esse papo aí amigável. As suas palavras finais aí para os nossos Olha, eu ouvintes. agradeço muito a oportunidade de estar aqui nos microfones da mais querida de Petrópolis, a Rádio Imperial AM. Agradecer a você, Paulo, Magno Geoffroy, o Lions, e dizer que a gente está à disposição para sempre que você quiser poder estar discutindo aqui os rumos do nosso estado, da nossa cidade. Um beijo muito carinhoso em todos os petropolitanos. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, quero agradecer a atenção dispensada ao nosso programa. Convido a todos que não puderam assistir, ouvir o nosso programa no dia de hoje. Domingo, às 20 horas, nós temos a reprise do nosso programa. Vai valer a pena você assistir, você ouvir o nosso programa, se não teve essa oportunidade de ouvir todo. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigado aí ao Rangel, ao Tiago, ao Lucas e um abraço também para os nossos ouvintes aí, em particular para a Eunice, que está sempre na escuta, para a Nair, para a Nerinda, para a Olivia Wendling, para a Conceição, para o Zé Roberto. A lista é grande. Então, um abraço a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pela atenção dispensada e até sábado que vem, quando estaremos com mais um programa Nós Servimos, aqui pela nossa Rádio Imperial, a mais querida. Fui!